já de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Está conosco aqui o engenheiro William de Figueiredo, engenheiro agrimensor e funcionário do INCRA. O que acontece? Essa profissão, engenheiro agrimensor, é uma profissão muito necessária na região amazônica, aqui no estado do Acre, só que a escassez de profissionais é muito grande e há um movimento aqui por parte de alguns profissionais dessa área de se criar um curso de engenharia de agrimensura aqui no estado para suprir essa demanda. O William vai falar mais com a gente sobre esse tema. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, vocês já fizeram um movimento, inclusive, junto à Universidade Federal do Acre, na tentativa de se criar esse curso, né? Qual é a necessidade desse profissional aqui? Correto. Na verdade, nós temos várias modalidades de engenharia. A agrimensura é uma delas. Sim. Os trabalhos inerentes à modalidade de agrimensura, por exemplo, eles ficam, de certa forma, prejudicados aqui no Acre, porque nós temos poucos profissionais específicos dessa área e acabam sendo feitos trabalho por outros profissionais da engenharia agronômica, engenharia florestal e outros que estão entrando na área através de um provimento legal, ou seja, uma PL, né, uma plenária do CONFEI que decidiu que certos profissionais poderiam atuar em certas modalidades. Mas isso garante, digamos assim, os critérios técnicos, o rigor necessário para o exercício da profissão? Eu acho que isso fica um pouco prejudicado, Sim, a priori. Mas não podemos também criticar todo mundo que faz, ou seja, sendo avalizado por essa PL. E, na verdade, tem pessoas que fazem bem feito e pessoas que também não fazem, né? De toda forma, isso ocorre principalmente pela carência de profissionais específicos nessa área. Então, não só no estado do Acre, mas também em toda a Amazônia aqui, nós não temos escolas formadoras desses profissionais, nem federais e nem da iniciativa privada. Qual é a atividade do agrimensor na prática? Na prática, o pessoal, na verdade, confunde muito, né? Mas a mensuração, a medição de terra, loteamento, locação de eixo de estrada, né? Trabalhos de perícia na área específica, né? São alguns dos vários trabalhos inerentes à profissão de engenheiro agrimensor, que acabam sendo supridos por outros em função, né, Mas, da nossa no caso, carência. tem pelo menos uma base comum, o engenheiro agrimensor, com outras engenharias? Sim, nós temos o curso de engenharia cartográfica e também uma base semelhante, até certo ponto, com o curso de geografia, os bacharéis em geografia. Mas não tem a ver muita coisa com engenharia florestal, por exemplo, tem? Não. Engenharia florestal, na verdade, Tem engenheiro florestal aí que faz trabalho de agrimensor. faz. Como tem engenheiro agrônomo também que faz, né? Em função dessa plenária do sistema Confecre que permitiu, ocasionalmente, né, para suprir uma demanda regional necessária ou por pressão política interna do próprio Conselho, ou seja, estendeu essa atividade a algumas categorias que fazem parte do sistema. Agora, esse movimento de vocês junto ao FAC para tentar trazer o curso, etc., em que situação que ficou? Vocês tiveram uma reunião com a reitoria? Em 2014, enquanto conselheiro do CREA e também membro da CCAGRE, a Coordenadoria das Câmaras Nacionais da Agrimensura, nós conseguimos com os colegas que a reunião ordinária da Câmara, a segunda ordinária da Câmara, realizada em 17 de maio de 2014, fosse realizada em Rio Branco. Então, para cá vieram representantes da modalidade de todos os estados, né? Nós fizemos uma gestão junto ao reitor, né, da Universidade Federal do Acre, verificando a possibilidade da criação do curso na nossa instituição federal. E, em função das dificuldades expostas, da falta de estrutura, da falta de recurso e problemas políticos de modo geral, nós protocolamos um pedido, mas até hoje ele continua tramitando. Na verdade, não foi ainda materializado nada que nós queríamos, mas nós não desistimos da ideia, não, né? Falamos com o reitor há pouco tempo e ele também tem boa vontade com a situação. O problema é que é um contexto que às vezes não permite que ele tome decisão, mas a gente está tentando ainda, permanecendo nesse intuito, e vamos voltar a falar com ele. O que a gente percebe é que a UFAC tem procurado buscar essa sintonia com as demandas do Estado, né? Isso aí já é bem visível, Com então certeza. acredito que é uma questão de tempo. Agora, o Acre tem muitas terras, e muitas terras preservadas, né? A floresta preservada, e há muita discussão sobre o potencial econômico disso. Como é que vocês da engenharia enxergam esse potencial? Veja bem, muito se ventila na mídia, há bastante tempo, sobre a questão do sequestro de carbono, né? É um dos temas. É uma das possibilidades. Eu não vou entrar nesse detalhe, que não é da minha área específica, mas, na verdade, se um seringal X, né, com 100 mil hectares de terra, por exemplo, tem que ser medido, tem que ser mensurado, para nele se implantar um projeto de manejo, ou sequestro de carbono, ou qualquer coisa que seja, nós, como agrimensores da modalidade, somos responsáveis pela medição daquela área, né?
Nós vamos fazer a nossa parte. Logicamente, outro engenheiro que é específico desse ramo vai cuidar, seria o engenheiro florestal, por exemplo, vai cuidar do sequestro de carbono, do plano de manejo ou coisa parecida. Então, cada um na sua. Essa é a questão. É uma divisão didática, né? Deveria haver e que isso deveria ser respeitado para evitar o sombreamento. Ou seja, que eu faço o que você pode fazer e que você entre na minha área também. Esse é um dos nossos problemas no sistema Confecrea. A propósito, hoje tem mais planos de sequestro de carbono, de manejo florestal? Como é que é a demanda para isso? Veja bem, plano de manejo florestal, na verdade, há uma década atrás, se falava muito, né? A gente está vendo que essa atividade tem definhado um pouco, ela não continua no mesmo impulso que tinha há uma década, ou 5, 6 anos atrás. Ela tem definhado um pouco, e muito se falou sobre sequestro de carbono, mas na verdade eu não entendo bem dessa situação, mas eu não vejo, na verdade, na prática, né, essa operacionalização disso ainda, ou seja, que haja a comercialização em bolsa de valores, que esse dinheiro entre no caixa do pessoal aqui do Estado, para melhorar a economia local. Eu ainda não vi, deve estar em andamento as fases preparatórias para essa questão. Eu não entendo bem dessa situação. Mas isso tudo passa pelo crivo do INCRA? Não. O crivo do INCRA, o INCRA, na verdade, tem o quê? Qual é a questão do INCRA? É resolver a questão fundiária, ou seja... Legalizar, regularizar, ou seja, verificar... Aqui nós estamos aqui numa faixa de fronteira. 80% das terras do Estado, ou mais um pouco, pertencem à União Federal, em função da posição da divisa com Peru e Bolívia, né? Então, lá para Tarauacá e Feijó, que nós temos uma área, ou seja, genuinamente do Estado, né? Justamente, ela foi ampliada com aquele movimento que foi feito logo após a CPI da ALEAC em 2004, na qual nós trabalhamos na redivisão dos limites intermunicipais, e logo depois saiu um acordo no STF, dizendo que as coordenadas do Acre e Amazonas seriam X, Y e Z, ou seja, nos deram 5 coordenadas e nós fomos convocados como engenheiros do INCRA para poder trabalhar em prol desse projeto. E estabelecemos um novo mapa, projetando o estado do Acre, aproximadamente 1.200.000 hectares entrando no sul do Amazonas. Até recentemente surgiu a notícia aí que o Acre entrou no Amazonas. Não, isso aí já aconteceu em 2004, 2005. Agora, para a gente encerrar, William, com esse tamanho todo, né, tem muito trabalho para os engenheiros da agrimensura no futuro, né? Espera-se. Então, como é que vocês enxergam esse mercado profissional? Veja bem, esse mercado profissional é um mercado latente, mas da mesma forma que nós estamos colocando, nós estamos numericamente, na modalidade de agrimensura, muito poucos do Estado. E por isso, às vezes, somos, na verdade, ou seja, superpostos, interseccionados por outras modalidades que às vezes fazem a nossa atividade. Quantos profissionais são no Acre? Na verdade, nós temos em torno de uns 10 atualmente. É muito pouco. Muito pouco mesmo. E por isso, então, nós temos que fomentar de alguma forma a criação do curso no Instituto Federal do Acre ou na Universidade Federal do Acre, principalmente, para absorver, ou seja, o trabalho existente na região acreana, como toda a Amazônia também. É importante as instituições enxergarem esse potencial, né? Porque é grande. Eu acredito que elas enxergam. O problema são as limitações, né? Ou seja, questão econômica, questão política, questão ou seja, de prioridade da própria universidade, do MEC. Mas é oportunidade de formação de mão de obra, emprego, né? Para pessoas, para jovens, enfim. Exatamente. Mas a discussão é válida. William Figueiredo é engenheiro agrimensor, conversando aqui conosco. Muito obrigado pela vinda. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. E a gente vai terminando o Gazeta Entrevista, agradecendo a sua audiência, lembrando aqui da nossa parceria com a Verágua, água mineral produzida no Acre, com padrão de qualidade. Escolha Verágua. Um forte abraço a todos, uma ótima noite e até amanhã.